Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, o sorteio da fase de classificação da Champions League. Mais uma vez, grandes jogos, inclusive a final que não tivemos. E mais uma vez o PSG pegando pedreira. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, esse vídeo aqui sendo publicado na tarde, iniciozinho da noite de quinta-feira, e lógico que a gente tinha que falar dos grandes jogos que teremos na fase de classificação da Champions League. Era impossível ser diferente, porque com os times que estão envolvidos e cada um jogando 8 vezes na fase de classificação, teríamos grandes jogos, mas o sorteio nos brindou com várias coisas sensacionais, inclusive com a final que a gente ficou sonhando no ano passado. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu trabalho aqui no canal do VSR, que te dá estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real, e você não paga nem para baixar, nem para usar. É o aplicativo que eu uso, você vai se dar bem também fazendo o download totalmente de graça. Mais cedo, iniciozinho da tarde de quinta-feira aqui no horário brasileiro, em Mônaco, a UEFA fez o sorteio da fase de classificação da Champions League. Para quem não acompanhou no ano passado, não existe mais fase de grupos na Champions League. Agora, todos os 36 times que vão para a fase principal da competição jogam 8 vezes, e aí essa ordem de jogos é sorteada por um supercomputador. Não é o supercomputador amigo do Casimiro Miguel, né? Que o Casimiro Miguel, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. É um supercomputador que a UEFA programou lá, um programa de computador que é auditado, já está à disposição dos clubes, todo mundo vê, e o supercomputador define a ordem de jogos, considerando que os 36 times não se enfrentam todos, né? Porque senão seria um campeonato de pontos corridos. Cada time enfrenta 8 adversários, os adversários são diferentes. Então o que a UEFA faz? A UEFA divide os 36 times em 4 potes de 9 clubes, especificamente pelo ranking da UEFA. Então, usando o ranking dos últimos 5 anos, a gente supostamente atinge um equilíbrio, e aí o supercomputador vai colocando, fazendo os emparceramentos. Os potes eram esses daqui, os clubes estavam divididos nesses potes, que eu vou repassar aqui rapidamente só para vocês entenderem. Pote 1, PSG, Real, City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund e Barcelona. Pote 2, Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt e Bruges. Pote 3, Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt, estreante da Noruega, e Olympique de Marseille. E pote 4, olha esse pote 4. Copenhague, Mônaco, Galatasaray, o Saint-Gilloise, né, da Bélgica, campeão belga, também estreante, o Qarabag, Atlético Bilbao, Newcastle, Pafos, do Chipre, também estreante, e o Kairat, lá do Cazaquistão, outro estreante. Então, esses eram os potes, e aí a regra cada time enfrenta 2 adversários de cada pote. Um adversário em casa, outro adversário fora. Então, o computador fez esses arranjos para deixar ali mais ou menos equilibrado a divisão dos potes, a tabela de cada um, quem joga em casa e quem joga fora, e também o computador faz o bloqueio, porque não pode times do mesmo país se enfrentarem. Então, depois de tudo isso, e por que o sorteio não é manual? Com todos esses bloqueios, com todas essas questões, se você fizesse um sorteio manual, iria demorar um dia, iria demorar mais de 20 horas. Então a UEFA, lógico, amparada por grandes institutos de informática, conseguiu bolar esse programa de computador que ele faz os sorteios. E aí,
lógico que o grande chamariz desse sorteio é a tabela do PSG. E aí eu vou começar falando, em especial, do confronto do PSG contra o Barcelona. O PSG foi sorteado para jogar contra o Barcelona fora de casa. E por que eu estou dando destaque para isso? Porque o confronto PSG e Barcelona era a final que o mundo do futebol estava sonhando na última Champions. Por vários motivos. Pelo histórico recente de Barcelona e PSG, né, de 6-1, do PSG vir de 2 eliminações em cima do Barcelona dentro da cidade de Barcelona, pelo fato dos dois estarem jogando um melhor futebol na reta final do mata-mata, pelo fato de você ter Lamine Yamal e Rafinha e Dembélé brigando pela bola de ouro. Então, todo mundo projetava, pelo reencontro do Luiz Henrique, um possível reencontro do Luiz Henrique com o Barcelona. Então, por tudo isso que tinha em jogo, havia uma expectativa muito grande de a final passada, que foi disputada na Allianz Arena, que fosse entre PSG e Barcelona. O PSG fez a parte dele, eliminou bem o Arsenal num lado da chave e no outro tivemos aquela eliminatória fantástica, aquela eliminatória antológica de 7-6 para a Inter de Milão, com a Inter de Milão virando o jogo, empatando o jogo nos acréscimos do segundo tempo e ganhando o jogo na prorrogação. Então, essa sensação existia e a sensação da final que não tivemos ficou ainda maior depois de, na final, o PSG ter dado 5-0 na Inter de Milão. Um atropelo, não teve jogo. Então ficou ainda mais aquela sensação, caramba, não tivemos a final que o mundo do futebol queria para a Inter fazer isso, tomar 5-0 fora o esculacho. E agora nós teremos esse duelo, nós teremos esse embate que não tem o peso, lógico que não tem nem sombra do peso do que seria uma final, mas esse duelo entre PSG e Barcelona já nasce como o maior jogo desta primeira fase, ou desta fase de classificação, dessa fase de liga, como é o nome técnico da competição, da Champions League, porque vai ter muito interesse nesse jogo. Um Barcelona que tem tudo para ser tão bom ou melhor do que na temporada passada. Um PSG que na temporada passada fez uma tríplice coroa e que manteve basicamente o mesmo time. Tem uma troca, aliás, tem uma troca de cada lado, né? O Barcelona tá sem o Íñigo Martínez, que foi lá encher os cofres de dinheiro na Arábia Saudita, e o PSG tem o Chevalier no lugar do Donnarumma por decisão do Luiz Henrique. Então, basicamente, os times são os mesmos. A expectativa de um grande jogo de futebol, que a gente ainda não sabe quando será, né? O sorteio é feito hoje, quinta-feira, e a tabela, a ordem de jogos, só vai sair no sábado. Tamanha a complexidade, são muitos jogos, aí você tem questão de televisão, a televisão pede tal jogo num dia, tal outro jogo no outro, aí divide lá, time que para a Alemanha é o Bayern de um lado, o Borussia Dortmund do outro, para a Espanha é Barcelona de um lado, Real Madrid do outro, em termos de dias de jogos. Aí tem questão de segurança, porque, por exemplo, Atlético de Madrid e Real Madrid não podem jogar os dois na mesma semana em Madrid. Então, quando um joga dentro, o outro tem que jogar fora de casa. Então, tem uma série de coisas que vão acontecer, mas, sem dúvida nenhuma, já nasce esse Barcelona e PSG. O jogo vai ser na Catalunha, o jogo vai ser em Barcelona. Já nasce como o principal jogo dessa fase de classificação. Tem uma questão aí que eu não sei quando a UEFA vai colocar esse jogo, mas seria interessante colocar talvez nas 2 primeiras rodadas, porque ainda teria simbolicamente, porque isso não deveria nem contar para a premiação, mas simbolicamente vai ter um duelo entre Dembélé e Lamine Yamal, que foi o que eu usei na foto aqui. Dembélé e Lamine Yamal, provavelmente os 2 favoritos para a bola de ouro. Então tudo isso tem muito bacana. E aí a gente tem que falar, de novo, o PSG saiu com azareio desse supercomputador, né? Já tinha
saído com a tabela mais difícil da última Champions. Já tinha tido muito problema na última Champions. E agora saiu com uma tabela muito difícil. Aqui está a tabela do PSG. Pega Bayern e pega Barcelona. Os dois do pote 1, não tinha como fugir. Pote 1 é difícil mesmo. Mas os outros, cara, são bem difíceis. Por exemplo, ele pega Atalanta e Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen não tá com tanta força assim, perdeu quase todo mundo. Mas a Atalanta, mesmo perdendo o Gasperini, ainda é um time forte. Então, enfrentou a Atalanta. Mais difícil do que isso aí, só se ele pegasse o Arsenal do pote 2, que era o time mais forte do pote 2. No pote 3, ele pega o Tottenham, segundo time mais forte do pote 3. O time mais forte do pote 3, na minha avaliação, era o Napoli. Ele pega o segundo mais forte. E pega o Sporting, que também é um time bem forte dos que estavam no pote 3. E no pote 4, ele pega o time mais forte do pote 4, para mim, o Newcastle. E pega o Atlético Bilbao, que é um time muito chato de se jogar. Então, é um sorteio dificílimo pro PSG, tá? É um sorteio bem enrolado pro PSG. Até os times que são menos... Tirando aí o Leverkusen, que acho que hoje tá bem complicado. Ten Hag começando um trabalho, time muito modificado. Todos os outros dão trabalho, cara. Dão trabalho. Inclusive os dois do pote 4, Newcastle e Atlético Bilbao, ele pegou os mais difíceis do pote 4. Pote 4, tá? Então, isso daí. Os outros times que eu tô deixando aqui, eu vou dar aqui uma olhada en passant, tá? O Bayern de Munique. O Bayern de Munique pegou 3 adversários bem difíceis. O 2 do pote 1, que não tem como fugir, Chelsea e PSG, e pegou o Arsenal, time mais difícil do pote 2, tá? Os outros são mais administráveis. O Bruges perdeu 4 titulares em relação ao time que foi bem no ano passado. O Sporting tem essa questão, ainda é um time, é uma base boa, mas perdeu o Gyökeres. O San Giloese e o Pafos não devem impor problema para o Bayern. Então a tabela do Bayern, ela é mediana por causa dos 3 times mais fortes. O Dortmund pegou uma tabela ok, tá? Pegou uma tabela ok. Enfrenta a Inter de Milão, uma Inter de Milão começando um trabalho aí novo com o Kivo. Pega o Manchester City se reconstruindo também. Do pote 2, Villarreal e Juventus. Acho que dá para você fazer jogo duro. Aí pegou o Bodo Glimt e o Tottenham. O Tottenham deve dar um trabalhinho. O Bilbao deve dar um trabalhinho. O Copenhague nem tanto. Então a tabela do Dortmund é ok. Chelsea. A tabela do Chelsea é dura. A tabela do Chelsea é difícil. Barcelona e Bayern, do pote 1, difícil. Pega Napoli, do pote 3. Pega Atalanta, do pote 2, que é um time chato. Os do pote 4 não devem dar tanto problema, apesar de serem logísticas mais difíceis, né? Vai ter que ir ao Azerbaijão, ou ele vai ao Pafos, deixa eu ver. Eu não me lembro se ele vai, mas enfim, 2 times acessíveis. Inter de Milão pegou uma tabela difícil, a tabela da Inter de Milão é difícil, cara. Liverpool entra para brigar para o título, Dortmund, Arsenal e Atlético de Madrid. Pegou os 2 mais fortes do pote 2, então é uma tabela complicada. O restante já não vai dar tanto trabalho assim, tá? Tá aqui em casa. É o Pafos em casa e o Karabag fora. Então o Chelsea vai viajar pro Azerbaijão. A logística enrolada. A Inter de Milão, os outros 4, Slavia Praga, o Ajax atual, o Kairat e o San Giloese, não devem dar muito trabalho. Então é uma tabela difícil pros 4 times do pote 1 e 2 e mais tranquila pro resto. Vamos pro Liverpool. O Liverpool, eu acho que pegou uma tabela difícil, cara. O Liverpool pegou Real Madrid, vai jogar com o Real Madrid em Anfield, ou seja, o Arnold vai voltar em Anfield. Pegou a Inter de Milão fora de casa, pegou o Atlético de Madrid em casa, então 3 times difíceis. O Eintracht Frankfurt é mais administrável. Aí depois do pote 3 pegou PSV
e Olympique de Marseille. Olympique de Marseille dá um trabalhinho. E do pote 4, Karabag em casa, vai receber o Karabag e vai jogar contra o Galatasaray fora. O Galatasaray fora é chato, cara, é chato. Acho que o Liverpool vence e tudo, mas dá trabalho. Manchester City. Tabela do Manchester City, com todo carinho, tranquila, tá? Pega o Dortmund em casa, mais um jogo contra o Real Madrid, mais uma vez Real Madrid e Manchester City, a 5ª temporada seguida que o Manchester City e o Real se enfrentam, já virou um clássico. Do pote 2 ele pega um Leverkusen enfraquecido, um Villarreal que é um time chato, mas administrável. Aí sim, pega um time difícil do pote 3, que é o Napoli, o Bodo Glimt jogando fora de casa, o Haaland voltando a jogar na Noruega, e aí pega Galatasaray e Mônaco. Galatasaray e Mônaco dão trabalho, mas são os dois times do pote 4. Então não é tão tranquilo assim. É uma tabela mediana do Manchester City. O PSG, já falamos, para mim a tabela mais difícil de todas, e o Real Madrid, que eu acho uma tabela difícil. Não é uma tabela absurda igual a do PSG, mas é uma tabela difícil. City e Liverpool, ele pega 2 ingleses do pote 1, Juventus e Benfica do pote 2. O time da Juventus tem uma margem de crescimento aí, o time do Benfica é um time bem competitivo, a gente viu nos playoffs. Do pote 3 pega o Marseille, que é um time chato de jogar, pelo menos vai jogar em casa, e do pote 4 pega outro francês, o Mônaco. E o Real Madrid vai ter que ir a Almaty. Almaty é uma cidade que é a 60 quilômetros da fronteira com a China. Almaty é vizinha da China. Ou seja, é uma viagem que de Madrid, num voo fretado, deve dar umas 8 horas de voo. Fretado, num voo direto fretado, deve dar umas 8 horas, talvez até mais, se dependendo de onde você tem que passar, por negócio de espaço aéreo. Então é uma viagem muito chata para jogar lá em Almaty, mas o Real Madrid vai ter que fazer. Eu acho uma tabela trabalhosa, é uma tabela difícil, tá? Então é isso. E eu não falei da tabela do Barcelona, né? Eu tenho que falar da tabela do Barcelona. Tabela do Barcelona, PSG e Chelsea, pote 1 não tinha o que fazer. Do pote 2 é uma tabela tranquila, Eintracht Frankfurt e Bruges. Do pote 3 é uma tabela tranquila, Olympiacos e Slavia Praga. No pote 4, o Copenhague tem tudo para ser tranquilo, o Newcastle dá trabalho. Então a tabela do Barcelona é uma tabela tranquila. Ah, mas pega Chelsea e PSG. Não tem o que fazer, pô. Do pote 1 é difícil mesmo. Talvez ele pudesse, se ele trocasse aqui com o Borussia, o Dortmund de agora ficasse mais. Mas a tabela do Barcelona é uma tabela tranquila. Essa sim, uma tabela tranquila. A mais difícil, a do PSG. A mais fácil ou menos difícil para mim, a do Barcelona. Eu queria dar uma olhada aqui em outros grupos, em outros potes. A tabela do Arsenal é uma tabela enroscada, porque ele pega Bayern, Inter, Atlético de Madrid e Atlético Bilbao. Acho que é uma tabela enroscada. A tabela do Atlético de Madrid também é bem difícil. O Atlético de Madrid pega Inter, Liverpool, Arsenal e Galatasaray fora. Então, assim, é uma tabela enrolada. A tabela do Benfica é bem difícil. Real Madrid, Chelsea, Juventus fora, Napoli em casa e Newcastle fora. Tabela do Benfica é enroladaça, tá? Então, esse daí, os destaques que eu queria falar. No pote 3, eu queria dar uma olhada aqui na tabela do Napoli, Chelsea e City, do pote 1, não tem muito como fugir. Do pote 2, Eintracht Frankfurt e Benfica. Benfica dá trabalho, mas acho que o Napoli pode administrar bem. Do pote 3, o Sporting e o PSV. E do pote 4, Karabag e Copenhague. Uma tabela acessível para o Napoli, tá? Tabela acessível. Tudo bem que Chelsea e City são difíceis, mas é do pote 1, não tem muito o que fazer. E eu queria dar uma olhada também na tabela do Tottenham, cara. A tabela do Tottenham é uma tabela tranquila. Tranquila pro Tottenham. Do pote 1, ele pega o time menos difícil, que é o Borussia Dortmund neste momento, e pega o PSG, esse bem difícil. Mas depois, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhague e Mônaco. O Tottenham tem
meio que obrigação, entre aspas, de ir bem nesse grupo, tá? E o Tottenham começou bem na temporada, nesse trabalho do Thomas Frank, ganhou do City e tudo mais. Então, uma boa tabela para mim do Tottenham. E no pote 4, eu queria mostrar aqui... Cadê? A tabela do Bilbao. A tabela do Bilbao é uma tabela complicada, cara. PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta fora e Newcastle fora. Uma tabela complicadinha, tá? A tabela do Newcastle também é uma tabela que tem 2 adversários muito fortes, os dois do pote 1, Barcelona e PSG, talvez os 2 mais fortes nesse começo, mas os outros são bem administráveis. Benfica em casa, Benfica dá trabalho, mas em casa, o Leverkusen nesse momento frágil, PSV, Olympique de Marseille, Bilbao que dá um trabalhinho, mas vai ser em casa, e o Saint-Gilloise. Então assim, essas foram as principais tabelas aqui. Eu vou deixar aqui o link lá do Instagram da TNT Esportes, que lá tem todas essas tabelas para você, se você quiser ver mais especificamente. Queria ir aqui à página do Flash Score, que o Flash Score separou 10 grandes jogos que a gente vai ter na fase de liga, na fase de classificação. PSG e Bayern de Munique, final de Champions. Barcelona e PSG, a final que não aconteceu, né? Entre aspas. Bayern de Munique e Chelsea, final de Champions. Chelsea e Barcelona, um confronto com uma história absurda em Champions, de eliminação traumática para o Barcelona, de eliminação traumática para o Chelsea. Real Madrid e Manchester City, que está acontecendo toda hora, quinto ano seguido que tem Real Madrid e City. Liverpool e Real Madrid, 2 finais de Champions. 2 não, 3 finais de Champions. Arsenal e Bayern de Munique, é um jogaço. PSG e Tottenham. Real Madrid e Juventus, que também é final de Champions. E Manchester City e Napoli. Legal o Manchester City e Napoli, porque o De Bruyne vai voltar ao Etihad Stadium. De Bruyne, para quem não sabe, está jogando no Napoli. Vai voltar ao Etihad Stadium. Então o Flash Score preparou essa lista aqui, esse guia de grandes jogos para você já ir marcando aí e lembrar de assistir. Uma outra coisa que eu queria dizer na temporada passada, e aqui eu estou deixando a classificação da temporada passada, qual foi o ponto de corte? Na temporada passada nós tivemos clube com 16 pontos, e que terminou fora da classificação direto, tá? E aí, então a gente coloca isso como um ponto de corte. 16 pontos, teve clube com 16 pontos que não conseguiu a vaga direta para as oitavas de final. Você lembra, né? Do primeiro ao oitavo vão direto para as oitavas de final. Do 9º ao 24º, eles fazem aquela repescagem. Então ficou aqui, ó. Minto. O ponto de corte no ano passado foi 16 pontos. O Aston Villa fez 16, entrou em oitavo. A Atalanta fez 15 e foi para a repescagem. Então, o ponto de corte aqui são 16 pontos. Pelo menos foi no primeiro ano. Isso não garante nada. Mas no primeiro ano, o ponto de corte foi 16 pontos. Quem fez 16 pontos ou mais entrou direto para as oitavas de final. E o ponto de corte na repescagem foi de 11 pontos. O Dinamo Zagreb fez 11 pontos e ficou fora, né? Com a mesma pontuação do Bruges, do Sporting e do Manchester City. Mas ele ficou fora. Então, o ponto de corte para ir à repescagem são 12 pontos. Então, você, pelo menos na primeira experiência dessa fase de liga, nós tivemos o clube com 11 pontos eliminado entre os 8 últimos. Então, para você, os clubes imaginam que vão trabalhar para fazer 12 pontos para ir para a repescagem e fazer 16 pontos para ir direto para as oitavas de final. A Champions só começa dia 16 de setembro, ou seja, no meio do mês que vem, tem 3 semanas aí. Até lá a gente vai falar muita coisa, mas é isso. Teremos um Barcelona e PSG, a final que esperávamos ano passado e não aconteceu. Será que acontece esse ano?
só acompanhando a Champions. Como diz o slogan da TNT nesse ano, a Champions é impossível não ver. Obrigado demais pela audiência. Baixa aqui o app do Flash Score totalmente de graça. Obrigado. Tchau.